aí para trazer para vocês mais conhecimentos, assuntos bem valiosos. E se você está aí, nossa, por que eu não estou captando nessa ideia de que está difícil ter recurso? Eu já digo para você que você vai aprender sim a captar R$ 5.000 por mês na sua ONG. E se você está comprometido com o seu projeto, participa de todas as nossas lives que a gente está fazendo aí diariamente, ok? E você pode estar pensando, nossa, mas eu vou conseguir mesmo? Sendo um projeto pequeno. E quando eu digo pequeno, eu digo pequenininho. E vocês vão entender isso aí na nossa live de hoje. Mesmo que seja um projeto pequenininho, mesmo que você ache que você não consegue captar recurso, que teu público não seja um público um público bom, vamos dizer assim, que as pessoas gostariam de doar para o seu público. Então, tire essas ideias da sua cabeça que captação de recursos, gente, é técnica, ok? Não é mágica. Aprendeu, seguiu passo a passo, consegue captar. E claro, vocês vão entender o que é isso, o que é esse grande segredo, porque essa é a nossa live de hoje. Os 5 segredos, ok? Nosso é tema aí, 5 segredos de captação de recurso que as grandes ONGs escondem de você. Então, realmente, deixa a gente estar um pouquinho torto aqui. Eu acho que tá torto o negócio aqui. Tá esquisito. Mas acho que ficou bom. Então, os 5 segredos que as grandes ONGs escondem de você, que fazem elas serem grandes e que conseguem sim captar muito recurso. E aí a questão, gente, que grande segredo é esse? O que é isso? Eu já digo para você assistir toda a live, porque eu vou falar 5 segredos e o último é muito importante e que faz toda a diferença na captação de recursos da ONG. Legal? E aí vem a questão, Débora, que 5 segredos são esses? Gente, geralmente as grandes ONGs, tá? Elas já possuem uma estratégia bem estruturada, bem diversificada em relação às fontes de recurso. E isso faz toda a diferença, tá? Mas não quer dizer que é impossível não fazer essa coisa. Então, é possível fazer, qualquer organização consegue fazer. E por isso que eu vim falar para vocês esses 5 segredos e que vocês podem, sim, aplicar na organização de vocês. Então, escuta com toda atenção, abre o coração de vocês, ok? E abrir o coração no sentido de não ficar naquela ideia, mas isso aí que tu tá falando não dá para fazer, isso aí que tu tá falando eu já sei. Abre o seu coração, porque isso é muito importante. Eu vou dar pequenos toques aqui para vocês, que vai fazer toda a diferença na captação de recursos de vocês. Então, acontece que as pessoas gostam de realmente doar, gostam de estar aí apoiando as organizações, só que vocês têm que entender realmente como funciona esse sistema. E vou dizer para vocês, se vocês fizeram alguma vez isso e não deu certo, vocês têm que entender que algumas organizações conseguem aplicar, outras organizações não conseguem aplicar, e a galera que está fazendo aí a nova captação de recursos, elas conseguem aplicar, por quê? Elas vão estar adaptando para a sua realidade. Essa é a questão, gente. A gente adapta as coisas para que a gente possa aplicar essas estratégias que eu vou estar falando para vocês aqui. E esses 5 segredos, gente, são estratégias, sim, de captação de recursos e que todo mundo sabe fazer. Só não está sabendo direitinho como aplicar na sua organização, tá? E aí vem, as pessoas, elas confundem muito esses segredos com fórmulas mágicas. Gente, mas não é fórmula mágica. Como eu disse, é técnica. São técnicas realmente que você vai aplicar. E aí eu vou dizer para vocês aqui, ó, o que são as grandes organizações, que as pessoas confundem muito isso. As grandes organizações, elas conseguem recurso porque elas são grandes, elas conseguem recurso porque elas são conhecidas, elas conseguem recurso por tal coisa. E eu vou explicar para vocês o que são grandes organizações, o que são pequenas organizações e, na verdade, quem somos nós que somos minúsculas organizações. Essa é a questão. E aí eu vou querer que você olhe realmente, escutando o que eu estou falando aqui, o que é uma grande organização, o que é uma pequena organização e se você está incluída nessa pequena organização, porque isso faz toda a diferença, gente. Vamos lá. O que é uma grande organização? Só para vocês entenderem. Grande organizações, gente, elas vão estar operando, tá? Em nível nacional e internacional. Então, significa que ela não vai estar só num bairro, não significa que ela vai estar só ali numa certa comunidade. Não, gente, ela vai estar no estado todo, ela vai estar no Brasil inteiro, não estou falando que ela vai estar em todos os estados, tá? Mas ela vai estar atuando em alguns estados do Brasil, então ela é nacional. E algumas organizações ainda conseguem ser internacional, conseguem aplicar, não é consegue, que eu estou dizendo captar, não, gente, é aplicar, elas conseguem fazer ações em outros países. Isso é diferente, só para vocês entenderem, tá? E aí vem a questão, elas recebem recursos, olha só, recursos de grandes organizações, grandes empresas, do governo, doações de grande valor, porque normalmente a gente acha que doação de grande valor é R$10.000 de uma pessoa, não, gente. Tem gente que recebe, grande organização, tá? Gente, tem gente que recebe aí, fulaninho, artista doou para instituição tal, 1 milhão. Cara, eu não sei nem o que é 1 milhão, não sei nem quantos zeros tem.
aqui brincando com vocês, mas tem gente, pessoas físicas que doam para ONGs R$ 1 milhão. E assim por diante. Então, só para vocês terem noção, o valor que a gente tem aí. E quando eu digo valor, olha os valores, milhões de reais que está rodando aí na parte financeira de uma organização. Além de que elas possuem uma estrutura muito organizada, gente, bem complexa. E eu digo bem complexa porque elas têm departamento financeiro, elas têm contabilidade, elas têm um setor de captação de recursos, elas têm um setor de marketing. Então, assim, é tudo muito organizado. Não é aquela coisa da gente. Não é aquilo da gente. Então, assim, ela tem os seus setores, elas definem metas, elas têm uma hierarquia. E aí a gente começa a entender, olha só o que está acontecendo nas grandes organizações. Uma hierarquia de que quem manda, quem tem que fazer, quem tem que obedecer. Então, existe isso. Uma coisa muito importante que existe nas grandes organizações, existem funcionários. E quando eu digo funcionários, eu digo pessoas capacitadas, mão de obra mesmo capacitada, profissionais que sabem o que estão fazendo. Além de que elas têm toda uma consultoria, uma assessoria, gente. Isso é importante para elas estarem fazendo um trabalho cada vez melhor. Além, gente, de acesso a outras coisas que a gente possa imaginar aí. Então, só para a gente entender o que são as grandes organizações. Aí a gente vem para as pequenas organizações. E aí, olha só, gente, só para vocês terem noção. Quando eu falo numa grande organização, eu vou falar aqui para vocês, uma grande organização aqui no Brasil. Parece que não, mas a gente tem o Instituto Ayrton Senna. Se vocês pararem para pensar para o Instituto Ayrton Senna, gente, é uma história de 30 anos. Não é uma história de 1, 2, 3 anos, mas é uma história de 30 anos. E o que eu disse para vocês é que tudo que eu falei, internacional, é toda estruturada, tem um acompanhamento. Eu estou dando um exemplo realmente do Instituto Ayrton Senna. Para mim aqui, a pessoa que tinha pouco conhecimento alguns anos atrás, eu achava que existia só aqui no Rio de Janeiro. Mas não, gente, ela tem a sede aqui no Rio de Janeiro, mas eles fazem um trabalho nacional. Só para vocês terem noção, no ano de 2022, eles atenderam 6,5 mil pessoas. Olha só, esse que eu falo assim, atenderam. Eu não tô falando de pessoas, não. Eu tô falando assim, eles atenderam, atendimento ali direitinho. Eles conseguiram, como eu falo, eles conseguiram chegar em 27 estados. Eles conseguiram alcançar 3,5 municípios. E a gente tem 5,5 de município. Então, assim, a gente tem 5.568 municípios. Eles conseguiram atender 3.400. Olha só a noção da amplitude do trabalho deles. E, claro, 2,7 milhões de crianças jovens beneficiados pelo trabalho deles, né, que é educação de qualidade. Então, olha só. Aí tu para, gente, responde para mim, quando você fala 2,7 milhões de crianças, isso tem que ter muito recurso. É muito recurso, gente. Porque eles atenderam 6,5 escolas. São 6.500 escolas. E isso eu estou falando 6.500 escolas no Brasil. Eu sei que existem muitas escolas, muito mais do que isso. Mas, gente, vocês atendem uma única, isso que eu estou falando, uma única instituição. Atender 6.500 escolas. Atender 2,7 milhões de crianças e jovens, para dar uma educação de qualidade. Isso, gente, é uma grande instituição. Aí tu pensa, quanto de recurso está rodando aí para o Instituto Ayrton Senna estar fazendo o trabalho deles? Muito, gente, muito. E aí aquela questão, isso que vocês têm que entender, o que eles estão fazendo para fazer esse trabalho acontecer. E aí você vem para uma pequena organização, tá? Uma pequena organização. Quando você chega numa pequena organização, ela geralmente atua em nível local. Ali, um bairro, ok? De repente, ali um município, ela possui um orçamento bem pequeno, não é um orçamento assim, igual a gente pensa, que normalmente está captando aí de pessoas, eventos, fazendo aí uns editais, algumas empresas locais estão dando recursos, é assim que a gente está se estruturando. Tem uma estrutura mais simples, flexível, menos hierárquica, que normalmente a gente tem o quê? Quem manda é o nosso fundador, quem manda é o idealizador do projeto, e a equipe, normalmente, ela é super atarefada. A gente tem um excesso de trabalho que a gente não sabe nem o que a gente vai fazer direito. Além de ter um excesso de trabalho, a gente não tem a questão de entender o que a gente está fazendo. A gente foca muito no que tem que ser feito, que realmente são as ações do projeto. E a gente esquece, normalmente, as outras coisas. Isso é o que acontece frequentemente nas organizações. Além de que a gente, muitas das vezes, não tem funcionários
e ela sobrevive através de voluntários. Entendeu a ideia? Então, assim, olha a diferença que eu falei aqui para vocês. Uma grande organização, uma pequena organização. E, às vezes, muitas das vezes, como eu trabalho com algumas organizações, isso aqui da pequena organização, elas nem conseguem fazer. Elas não conseguem ter recursos, tiram dinheiro do próprio bolso. Normalmente, quem está fazendo o trabalho acontecer realmente é o idealizador, que está fazendo tudo, tem que fazer as atividades todas. O professor faltou, ele tem que fazer, captar recurso, ele vai fazer curso, ele faz tudo. Então, essa é a questão. Muitas das vezes, a gente não está nem na pequena organização. A gente está numa mini organização. E aí, a gente vem para o mundo real. O que é o mundo real? Quando eu falo de empresas, a gente tem o MEI, exemplo, tá? Que é o empreendedor individual, tá? E aí, a gente tem o microempreendedor, que são, muitas das vezes, são os MEIs que têm um único funcionário, ok? Consegue ainda fazer esse único funcionário e chega a ter um faturamento de 81 mil. Aí, quando a gente fala assim, 81 mil, e a gente, às vezes, muitos microempreendedores não chegam a bater isso, porque só consegue fazer um trabalho ali, fecha no final do ano aí com uns 10 mil, 15 mil, porque tem pouco. Às vezes é a nossa organização. E a gente vai escalando isso aí. Pô, eu quero ser uma microempresa. Ah, quanto é que é uma microempresa? 9 funcionários e ter aí um faturamento de 360 mil. Aí tu olha assim, teu projeto consegue isso? E isso, gente, eu estou falando porque normalmente as empresas, eu estou falando aqui mundo real, elas têm todo um gasto também. E eu não estou dizendo somente projeto social, tá? Porque projeto social a gente fala assim, a gente gasta muito, tem alimentação, tem material das crianças. Gente, quem tem uma empresa também sabe o trabalho que dá. Você pagar aluguel, se você não tem aluguel, você ir atrás, quem é fotógrafo. Eu, por exemplo, que sou também microempreendedora aí, e aí aquela questão de que eu vou fazer mentoria, eu faço mentorias, faço palestra, e tudo isso, gente, vai fazendo um montinho ali, mas não é um montinho de ser uma microempresa. Eu não consigo fazer um superfaturamento. Isso é questão, porque eu ainda sou pequenininha. E isso que a gente tem que pensar no nosso projeto. O que a gente está fazendo para escalar isso? Para sair do micro, né? Um micro projeto, tá? Pequenininho, para ser um micro projetinho, para ser um pequeno projeto, para ser um médio projeto, para ser uma grande ONG. Isso é importante. E por isso que eu estou falando dos 5 segredos das grandes ONGs, porque isso vai impactar também o teu projeto. Porque se você sabe o que ela faz, você vai fazer também. Além de que você sabe o que ela faz, você simplesmente só não faz. E é isso que eu falei para você aqui. Abra sua mente, abra seu coração e entenda que o que elas estão fazendo, a gente também tem que fazer. Do nosso jeito, mas a gente tem que fazer, porque senão a gente não vai escalar e não vai conseguir ter pelo menos um pequeno projeto tendo um funcionário, 2 funcionários recebendo realmente um CLT legal, recebendo um salário concreto ali. Não é simplesmente dar uma ajudinha de custo, é ter um salário. É isso que eu quero para vocês. Conseguir ter realmente grandes recursos. Não é só ficar lá, fazer um eventozinho ali, pequenininho, outro evento bem pequenininho ali e conseguir pagar luz e água. Não, gente. É conseguir pagar luz, pagar água, pagar aluguel, pagar realmente toda a alimentação das crianças, fazer os projetos que vocês têm desejo de tirar do papel. É isso que eu estou falando. Mas para fazer isso, precisa realmente tirar essa armadura e falar, cara, vamos deixar isso aqui para trás e vamos para a nova captação, porque eu preciso da nova captação para fazer com que o projeto cresça, aconteça e faça o verdadeiro impacto social, porque foi isso que vocês criaram um projeto social. Legal? E aí vem a questão, tá, Débora, estou entendendo o que você está falando, mas a questão é, qual é o maior benefício desses 5 segredos? Porque assim, eu tenho que saber, né? Porque já que eu vou saber os 5 segredos, eu tenho que saber qual é o maior benefício. Gente, a gente tem que entender que são vários benefícios quando você tem essas 5 estratégias, esses 5 segredos aí dentro da sua organização. O primeiro deles, gente, é planejamento a longo prazo. Por quê? Quando eu planejo a longo prazo, quando eu tenho essas 5 estruturas, essas 5 estratégias, eu tenho realmente um planejamento a longo prazo. Eu não preciso ficar me preocupando em vender o almoço para pagar a janta. Então, o primeiro ponto é isso, o melhor benefício. Longo prazo. Eu entendo o projeto, eu entendo a captação, eu consigo aplicar e eu tenho recursos constantemente. Não é somente hoje. O segundo benefício que eu posso botar aqui é a questão realmente de escala. E quando eu falo de escala, gente, eu boto em relação ao nosso atendimento. Porque se eu tenho recurso, o que acontece? Eu posso fazer o que eu quero. Porque muitas das vezes vocês não conseguem atender mais beneficiários porque não tem recurso. Eu não consigo atender mais beneficiários porque eu não tenho espaço. Eu não consigo atender mais beneficiários porque, apesar de ter espaço, eu não tenho mão de obra para atender durante a tarde, durante os outros dias. Então, assim, você já entende que, se você tiver recurso, esses 5 segredinhos aqui, você vai ter recursos a longo prazo. Você vai conseguir aplicar realmente as coisas no seu projeto e vai poder ampliar
com beneficiários e expandir realmente os programas. E terceiro ponto aqui é inovação, gente, e implementação de novos projetos que vão realmente impactar os seus beneficiários. E não só os beneficiários, gente. É aquela questão que a gente fala, o que é impacto social. É os teus beneficiários e além dos seus beneficiários. Porque mesmo que a gente atenda a criança, a gente já está impactando a família dessa criança. Mas a questão é impactar realmente a comunidade, as outras pessoas aí que estão no nosso entorno. Então, só para vocês terem uma noção aqui, a questão quando a gente fala que o impacto que eu estou tendo é a noção de eu posso atender 10 crianças, mas eu estou impactando 10 famílias, e aí o que vale dessas 10 famílias já vem aí, 10 crianças passam para 50, mais a comunidade que sabe do trabalho que a gente faz, então já tem umas 300 pessoas. Olha só, é aquela coisa de bolinha de neve, você está ali pequenininho, mas vai fazendo uma coisa e vai inchando, e várias pessoas vão estar sendo impactadas. E isso, gente, é muito importante. Se liga, porque isso tem a ver, tá, gente, com a questão dos nossos 5 segredos aqui, tá? Então, só para vocês terem noção. E aí vem a questão, tá bom, eu sabendo desses 5 segredos, eu vou conseguir captar realmente 5 mil reais de forma mais fácil no meu projeto social? Sim, eu já falo isso para você, vai conseguir, sabe por quê? Porque quando você tem esses 5 segredos bem definidozinhos, você vai conseguir aplicar isso direitinho que eu estou falando aqui, você realmente vai conseguir fortalecer as suas parcerias. E isso é importante para a gente. Por quê? Se eu sou uma organização que hoje, apesar de estar fazendo um cursinho ali e outro cursinho ali, eu não tenho uma rede, isso eu posso estar fazendo também através desses 5 segredos, fazer rede. E quando eu falo questão de parceria, é realmente estar indo atrás de empresas, estar me conectando com empresas, estar me conectando com pessoas, estar me conectando com o governo e assim por diante. E a questão do network mesmo. Eu vou em eventos que tem a própria rede que eu já conheço, as próprias organizações. Mas se você tem um conhecimento maior, você está abrindo o seu leque de oportunidade, você agora vai conhecer pessoas mais influentes, pessoas que vão realmente poder ajudar o seu projeto de outras formas. E quando eu digo isso, pessoas que vão poder ajudar, gente, eu estou dizendo para vocês que todo mundo que está perto de você pode ajudar. A questão é que você não está sabendo trazer essas pessoas para dentro do seu projeto. E por isso você não está conseguindo recurso. Só para você ter uma ideia aí. E isso, gente, tem a ver com nossos 5 segredos aqui. E outra coisa aqui que a gente pode falar é a questão de aumentar a nossa visibilidade e credibilidade. Quanto mais a gente aumenta a nossa visibilidade e credibilidade, a gente vai atrair mais pessoas. E quando a gente atrai mais pessoas, a gente atrai mais recursos. E se você acha que recurso é só dinheiro, recurso tem a ver com pessoas que podem ser nossos voluntários, produtos, que é aquilo que a gente precisa, leite, material, equipamento, serviço, gente, serviço que a gente tá, nossa, eu preciso muito de um contador, de um advogado. Você pode, através desse network, conseguir esses profissionais gratuitamente, tá? Pro bônus, isso é bom para você. Quanto menos você gasta, é melhor para você, ok? Então, gente, só para a gente entender aí, quanto mais pessoas, mais conexão, a gente consegue mais recursos, legal? Ok, Débora, é muita informação, tô ficando nervosa. Tô ficando nervosa aqui. O que esses são esses 5 segredos, gente? Só pra gente fechar aqui pra vocês, em relação aos nossos 5 segredos, que eu vou falar pra vocês, os 5 segredos aqui, eu quero dizer pra vocês o quê? Um aviso muito importante para os gestores aqui e para as pessoas que não são gestores de ONGs, que estão me olhando, que estão me vendo. Você precisa entender que, se você achar, tá? Dificuldade, achar vários percalços no meio do caminho, você vai ter. E eu falo isso para você porque eu trabalho com organizações. Eu tenho mais de 30 organizações aí junto comigo, tá? E eu falo 30 organizações que estão aí constantemente comigo, além das pessoas que eu já trabalhei em relação a isso, e que eu vejo muito quando eu falo desses segredos aqui. E que eu tô abrindo para vocês esses segredos. Gente, Débora, eu não vou conseguir aplicar esses 5 segredos porque eu não tenho tempo. Não dá, eu faço muita coisa. E é o que eu falei para vocês aqui em relação às pequenas ONGs. Gente, a gente faz muita coisa. Mas é porque a gente faz tanta coisa, a gente não consegue evoluir. Então, assim, a gente tem que voltar 2, 3 passos atrás. Eu não estou falando para você, eu vou parar de atender criança. Eu não estou falando isso. Eu estou falando para você voltar 2, 3 passos atrás em relação à sua responsabilidade dentro do projeto. E essa responsabilidade faltou professor, eu vou fazer da aula. Tem curso de capacitação, sou eu que vou fazer. Tem que tirar certificação, eu que vou. Então, assim, essa carga que está em cima de você, que é muita função, muito trabalho, faz com que você não olhe o que realmente tem que ser feito. Então, assim, a questão todo mundo tem tempo. Só que pra gente, hoje, não é prioridade captar recurso.
Só que não captar recurso faz com que você não tenha o seu projeto cada vez melhor, não tenha mais beneficiário, não tenha aquela atividade que você sempre quis colocar em questão. Então, assim, captar recurso é uma prioridade sim, gente. Sabe por quê? Porque quando você monta um projeto social ou como você faz qualquer coisa na sua vida, ele vai falar, você tem dinheiro para fazer? E aí, essa é a questão. Quando a gente vai viajar, mundo real, tá, gente? Porque, para mim, o paralelo é o projeto social. O mundo do paralelo, eu acho que é totalmente irreal, é o projeto social. Mas essa questão que eu falo em real é porque é tudo igual, gente. O paralelo do projeto social, o mundo real, que é o mundo que a gente vive, ele tá ali juntinho. Só que a gente quer dizer que o mundo paralelo do projeto social é que tudo tem que ser lindo, tudo tem que ser maravilhoso, não tem que ter burocracia, as pessoas têm que doar. Não vai acontecer isso, gente. É igualzinho o mundo real. As pessoas só doam para quem pede. As pessoas só doam para que elas acreditam que aquilo é verdadeiro. Então, assim, você tem que fazer o que está no mundo real. Se você quer comprar uma casa, gente, você tem que por onde tirar dinheiro. Se você quer comprar uma casa e jogar várias vezes, cara, é sorte. Realmente é sorte. Se você vai ganhar ou não. É aquela questão. Se você acha que você vai ganhar a Mega Sena e você vai comprar casa, tudo bem. Mas a questão é que é 1 em 1 milhão de possibilidades de você ganhar na Mega Sena. Se você ganhar na Mega Sena, você tem que fazer por onde? Que é fazer outras ações, conseguir um emprego melhor, fazer um freelance, fazer qualquer coisa para juntar um bolinho aqui para comprar uma casa. Essa é a realidade. E a mesma coisa para o projeto social. Se as pessoas não estão chegando no seu projeto, não estão chegando aí falando, toma aqui dinheiro, toma aqui produto, quero ser voluntário, é porque está acontecendo alguma coisa. Então, você tem que fazer ações para que aconteça, porque essas pessoas vejam você e venham até você. Então, assim, tempo, gente. Você tem tempo, sim. Simplesmente você não está priorizando o que realmente é mais importante. Eu sei que para vocês hoje, ter as ações do projeto social, fazer as atividades de música, recreação, esse tipo de coisa, é importante? É, gente. Mas precisa de recurso para que você faça o trabalho cada vez melhor. Porque é isso que eu falei para vocês aqui. As grandes organizações, elas estão realmente organizadas. Elas têm os setores, elas estão fazendo as coisas. E aí você vai falar, mas ela tem dinheiro. Como eu disse, ela não surgiu ontem. Ela foi fazendo o trabalho, foi entendendo, foi crescendo. E hoje ela é uma grande organização. Se a gente for ver as histórias dessas organizações, sim, algumas já nasceram com nome, gente. Como eu falo, o Projeto Ayrton Senna, ele já nasceu com nome. Mas a questão é, ele só chegou onde ele está hoje porque teve uma boa gestão, porque ele podia ter morrido no meio do caminho. Mas não, teve pessoas capacitadas que tiveram por trás dele, além do recurso que ele ganhou. Porque aquela questão, não adianta você ter, dinheiro vai me dar tudo, vai me dar dinheiro. Não vai te dar, gente. Se você não sabe realmente aplicar esse dinheiro, ele vai acabar. Como a gente vê em vários casos aí. Olha aí, os BBBs, pessoas que ganharam na loteria, que hoje não tem nada. Por quê? Não souberam aplicar o dinheiro. Então, assim, o dinheiro é bom? É, mas você tem que saber trabalhar com ele. Então, assim, tempo é importante. Ter recurso é importante. Isso é importante. Como eu disse, ter dinheiro para aplicar, para você ter mais conhecimento, para que você tenha mais dinheiro. Tempo, aplica esse tempo aí, para você ter conhecimento e conseguir captar cada vez mais e fazer um trabalho cada vez melhor. Isso, gente, é alguns dos erros aqui que vão te afastar de você não aplicar esses 5 segredos que eu tô falando aqui para vocês, ok? E aí vem, Débora, tô ficando nervosa. O que tá acontecendo? Vamos lá, gente. Que 5 segredos são esses? Já vou falar para vocês agora, nesse exato momento, mas já quero, como eu disse, eu quero quebrar essa ideia de vocês para que vocês recebam com todo amor e carinho o que eu vou falar aqui agora. Primeiro segredo, gente. Esse primeiro segredo, ele é pá. O primeiro segredo das grandes organizações, elas têm realmente o desenvolvimento de parcerias corporativas. O que é esse desenvolvimento de parcerias corporativas? Gente, é ir para as empresas mesmo. É realmente estar falando com as empresas, é realmente estar fazendo parcerias corporativas em relação às empresas, ter financiamento, você está trabalhando não somente que eu quero dinheiro, vamos ter dinheiro? Não, gente, a gente tem que entender que a empresa, ela não precisa só te dar dinheiro. A gente vai com o olho, aquela empresa ali, a Coca-Cola, ela vai me dar dinheiro, porque a Coca-Cola tem dinheiro. Você pode ter produtos da própria Coca-Cola. Vai receber refrigerante, gente. Só receber refrigerante vai diminuir pra caramba os seus gastos. Por quê? Porque você dá alimentação para as crianças. Você tem que dar lanchinho. Então, assim, essa parceria, ela começa desta forma. Me dá um produto, me dá um serviço da sua empresa. E com o tempo, você, empresa, vendo o meu trabalho, eu mostrando para você a qualidade do meu trabalho, essa parceria, ela
passa a ser um patrocínio, ela passa a te dar dinheiro. Então, as grandes organizações, elas já se ligaram nisso. A gente vai trabalhar com eles com parceria. Me dá produto, me dá um serviço, legal. Eu mostro para o cara o meu trabalho, e quando eu falo o meu trabalho, não é só eu prestar conta daquele recurso que ele me deu, não, tá, gente? É prestar conta do projeto inteiro. É realmente eu ter conhecimento da instituição e mostrar para aquele patrocinador, aquele parceiro, não é patrocinador, parceiro, o que eu faço, o como eu faço, para quem eu faço, a transformação que eu tô tendo. E aí ele vai ver aquilo e falar, pô, legal, gostei, tô gostando disso, vou lá. Já agora que eu estou vendo que ele realmente utilizou aquele recurso, aquele produto, aquele serviço que eu oferecia, eu posso passar a dar recursos financeiros para essa organização. Primeira coisa, segredo aqui. As grandes organizações não pensam só no dinheiro. Elas pensam em quê? Ter visibilidade através desta empresa. Ela está me dando um produto, ela está me dando um serviço, ela é conhecida? Opa, vamos embora, tô dentro. Está ali alinhada com a minha organização, ela tem o mesmo foco, a gente está ali para cumprir, ela trabalha com esse tipo de projeto social, tô dentro. Primeira coisa, isso que eu falo para vocês, o quanto é importante a gente esquecer o olhar do quero dinheiro e ver as outras oportunidades que a gente tem através dessa parceria. E eu vou dar um exemplo para vocês do meu aluno, tá? Eu tenho um aluno, Sérgio, ele é de Osasco, São Paulo. Ele fechou uma parceria agora com a Secretaria de Emprego e Trabalho e Renda do município de Osasco. Para quê? Para ele implementar o Centro de Inclusão Digital. Então, assim, ele tem um projeto, ele tinha várias ideias, só que ele tinha pouco recurso. E aí foi a questão que eu falei para ele, gente, você pode ter pouco recurso financeiro, mas eu tenho certeza que as pessoas podem te dar muito mais do que recurso financeiro. E foi o que aconteceu. Ele ganhou, tá? Pela Secretaria de Trabalho e Renda do município de Osasco, os computadores para ele aplicar esse curso dele de inclusão digital. Então, assim, para quem ganhou, não me lembro, tá, gente? Mas aí vocês ficam ligadas aí, que a gente vai estar conversando com o Sérgio, meu aluno, para ele contar aí a historinha de vocês, para vocês sobre ele, que ele ganhou os computadores. E, tipo assim, ele ganhou o computador, gente, não tem mais quem tire o computador dele. Ganhou lá uns 10 ou 15 computadores, não me lembro muito bem, e ele ganhou 15 computadores. Quanto equivale 15 computadores? Se a gente colocar aí 10 computadores, tá, gente? 10 computadores a R$2.000, a R$2.500, completinho, gente, é R$25.000. E R$25.000 que ele deixou de gastar. Então, ele tá ali com uma sala de informática bonitinha, que ele vai poder fazer outros cursos, que ele vai poder utilizar durante anos dentro do projeto dele. Então, assim, através desta parceria, e eu sei que eu falei corporativa, tá, gente? A gente tá falando com o governo aqui, mas é só para a gente ter uma noção que olha só o passo que ele deu. Para sair de poucos recursos para entrar, de repente, com uma parceria dessa, ele conseguiu fazer algumas coisas. E isso é importante para ele. Isso é importante para o projeto dele. Isso é importante para a comunidade onde ele está. Porque ele está começando a aplicar algo que ele via que era uma necessidade para a comunidade, que era ter relação realmente de ter emprego. Não tenho emprego porque eu não estou capacitado. Se eu tenho a oportunidade de oferecer isso para as pessoas, eu vou oferecer. Projetinho pronto, vamos oferecer. Ele deu valor, a pessoa aceitou esse valor com produtos e ele está aplicando aí vários cursos aí na questão realmente de inclusão digital. Projeto Verba Amar, gente, pode procurar aí. Se vocês quiserem depois, procura aí. Projeto Associação Verba Amar. Aluno Sérgio da Débora aqui. Segundo segredo, gente. Segundo segredo. O segundo segredo, gente, é campanhas de marketing e realmente a captação digital. A gente está muito focado ainda na questão do eu não quero entrar no mundo digital, eu não quero estar ali com as pessoas, eu não quero estar me envolvendo com questão de Facebook, Instagram, eu não quero. E aí acaba acontecendo o quê? Algumas pessoas, vamos sim, a gente tem que entrar porque o pessoal está no mundo digital. Aí você coloca seu projetinho lá, faz as suas redes sociais bonitinho, Facebook, Instagram, só que você não está, você apenas tenha. Porque você não fala nada sobre o projeto. Você bota lá, olha para as redes sociais do projeto e não tem nenhuma informação 3 meses atrás, a última informação. Mas aí a pessoa quer captar recurso. Mas você vai captar recurso, o que tu vai captar se as pessoas não sabem o que você está fazendo? Então, assim, se você olhar as grandes organizações, você pode até falar assim para mim, assim, Débora, mas eu vejo que algumas organizações não postam a questão dos beneficiários. Gente, elas têm a presença delas. Ok? Elas já são realmente reconhecidas, elas já têm uma credibilidade muito maior. Então, elas não precisam estar fazendo um trabalho tão aprofundado como o nosso, porque a gente precisa criar o quê?
credibilidade no nosso projeto. Então, a gente tem que ter constância. A gente tem que dar realmente informações de valor para as pessoas, para que elas acreditam no que a gente está fazendo, para que elas realmente entendam e possam dar recurso para a gente. As grandes organizações, elas já entenderam o que tem que ser feito, elas já aplicaram as coisas antecipadamente e agora elas estão simplesmente comunicando, ó, eu estou aqui, estou fazendo, ó, tem um evento ali, uma vez ou outra, porque elas já têm realmente, gente, um leque, tá? Elas têm aquela questão que eu falei aqui para vocês, elas já têm a arca, entendeu? Elas já têm uma arca. Então, assim, se ela já tem a arca, para que eu vou ficar ali me esforçando cada vez mais? Não, gente. Eu já tenho realmente pessoas, empresas que acreditam em mim e eu vou agora só falar com outras pessoas para que a gente renove, né, a doação, esse tipo de coisa. Mas eu já tenho um know-how de gente muito grande e isso já está me fortalecendo e chega a gente sem eu falar nada. Isso é com elas. Mas o que você está fazendo? Isso é a questão. Eu tenho que ter a minha presença digital. Eu tenho que estar, sim, com o site. Eu tenho que estar, sim, com as minhas redes sociais e fazendo, realmente, constantemente, estar falando com as pessoas. Eu tenho que estar, gente, fazendo, realmente, crowdfunding. As pessoas ficam, mas eu já fiz vaquinha. Não é a mesma coisa. Fazer uma vaquinha ou um crowdfunding, tanto faz, é a mesma coisa. Você tem que estar ali, mas entendendo como se fazer isso. Não é só fazer por fazer. Porque, gente, crowdfunding, a vaquinha, ela te dá uma captação rápida, mas só acontece se você sabe fazer. E isso é presença, gente, no mundo digital. Isso é presença realmente na questão do marketing. Então, só para vocês entenderem. Terceiro segredo aqui, gente, terceiro segredo é a questão de eventos beneficentes de grande escala. E aí você vai falar, Débora, pô, tu tá falando de grande escala. Meu projeto mal faz evento, tu tá falando de grande escala. Gente, eu tô falando de grande escala sim. Mas, mais uma vez, essas organizações, elas não criaram um projeto, um evento, eu vou fazer um almoço de gala. Porque tem isso, tá, gente? Tem grandes organizações que fazem jantares de gala, leilões que o pessoal vai e dá roupa da Anitta, joia de não sei de quem, o povo vai lá, quer pegar a roupa da Anitta, que não sei o que lá, esse tipo de coisa. As pessoas procuram na internet tem isso. Então, assim, não foi criado ontem, gente. O projeto, a grande organização, falou, gente, vamos criar um evento hoje, e esse evento vai ser maravilhoso. Não foi, gente. Não é assim. Como eu disse, é tudo uma coisa que vai acontecendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Hoje, por exemplo, vou falar para vocês hoje, a gente está aí no meio não, gente, a gente não está no meio nada. A gente vai entrar aí no mês de junho. O que tem em junho? Festa junina. Festa junina, gente. Festa junina é uma coisa, é tão cultural nosso, questão de festa junina. O Brasil todo tem festa junina. Por que você nunca pensou em festa junina para o teu projeto? Mas tem no Brasil inteiro. Aqui na minha comunidade também tem. Que não sei o que lá. Cara, legal. Mas assim, tem meses que tem, anos que tem ano que não tem, que não sei o que lá. É tipo assim. Mas se você coloca um evento da tua instituição, você junta com outros projetos, você mostra valor no seu evento, você vê que foi uma coisa legal, você pode aplicar isso todo ano. E aí ele faz o quê? Ele ganha um evento de grande escala. Ele passa de pequenininho, mas os anos vão passando e o negócio vai criando um montante, gente. Exemplo que eu dou para vocês aqui, mais uma vez, exemplo, Brasil, tá? Rio de Janeiro. Gente, não sei se vocês conhecem, mas o Retiro dos Artistas. O Retiro dos Artistas é uma ONG, tá, gente? Que é uma organização também sem fins lucrativos, que o que acontece? Ela foi criada para que realmente os atores que acabam, no final das contas, sem dinheiro, sem família, eles fiquem nesse local. Então, assim, para o retiro, eles conseguem manter o Retiro dos Artistas realmente através de doações, tá? E através do benefício desses artistas que acabam sendo aposentados, então, para manter as coisas todas. Mas o que acontece? Esse artista, ele tem lá uma casinha com quarto, sala, cozinha, banheiro, ele tem todo o acompanhamento médico, ele tem tudo. Então, é como se fosse um asilo, realmente, tá? Uma casa de repouso, mas somente para artistas. E o que acontece? O Retiro dos Artistas, ele faz um grande evento. E esse evento é um evento de escala, realmente, que acontece há anos, que é a festa junina do Retiro dos Artistas. Ela voltou ano passado, porque, claro, a gente entrou no meio da pandemia, então o isolamento social não teve, mas já está sendo anunciada já a festa junina de 2024. Mas se vocês procurarem no YouTube, gente, a festa é show. É show, é show. Passa milhares de pessoas durante o evento. Eles vendem as barraquinhas, tem entrada. Então, assim, você paga para entrar, porque tem os artistas, né? Então, tem os artistas, então tem um convite.
E aí lá você vai ter que consumir ainda. Então, assim, tem várias coisas. Então, é um evento aqui no Rio de Janeiro que as pessoas ficam na expectativa de acontecer o Retiro do Artista, realmente a festa junina do Retiro dos Artistas. Então, assim, esse evento é um evento de grande escala para eles. Então, assim, a forma que eles captam muito bem durante o ano é este evento. E eu não estou dizendo que esse evento vai pagar todas as contas do ano inteiro. Não vai, gente. Por isso que eles acabam fazendo outras ações. Mas a questão é, ele vai ser um evento que todo mundo conhece. Então, se você procurar lá, Festa do Retiro dos Artistas, as pessoas vão conhecer. Retiro dos Artistas. Opa, eu já ouvi falar. E tem a ver com Globo. Então, assim, eles já são conhecidos. Então, por eles ser conhecidos e eles mandarem esse boom agora que vai ter festa junina, quem não conhece vai passar a conhecer. Porque ele vai falar da festa dele. As pessoas vão esperar pro ano que vem essa festa. E não foi, mas eles vão divulgar, vão falar que foi muito boa, as pessoas vão falar na internet. E aí a pessoa fala o quê? Expectativa pro próximo ano. Então, expectativa pro próximo ano vai acontecer aí mais pessoas. E mais pessoas, mais recursos. E a mesma coisa, gente, com o mundo real. Tu acha que o Rock in Rio surgiu como? Foi pequenininho, gente. Vai escutar a história do Rock in Rio. Era pouquíssimas pessoas. E, de repente, milhares de pessoas agora passam pelo Rock in Rio. Então, gente, é uma questão de conhecimento e de aplicar isso na sua organização. Então, assim, terceiro segredo. Realmente, eles investem em fazer grandes eventos. Vamos fazer uma corrida beneficente, vamos fazer uma festa junina, vamos fazer um jantar, vamos fazer um bazar. Se vocês procurarem, tem isso. Eu estou esquecendo agora qual é o bazar, mas tem um bazar aqui que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, de uma organização que era no Hotel Palace. Copacabana Palace. Nossa, todas as expositoras queriam ir nesse bazar. Por quê? Porque tem Zona Sul, um nível gente, um nível aquisitivo bom, então elas vendem muito, então assim, as expositoras compram mesa, então o bazar para a instituição, né, é bazar, tá, gente? Para o projeto social, vende mesa, então as mesas têm um valor, então a pessoa já está ganhando ali. Aí coloca um brechó da organização, vai ganhar mais em cima ainda do brechó, ainda ganha realmente a visibilidade, porque a própria instituição vai divulgar, mais as expositoras que compraram a mesa vai divulgar, daqui a pouco esse evento fica o quê? Super famoso. Então, assim, só para vocês terem noção, o que as grandes organizações fazem? Aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda tem o Yacht Club, que tem também organizações que fazem bazares no Yacht Club, que todo mundo quer participar. Olha só, porque todo mundo espera já esse bazar. Então, só para vocês terem noção, é possível fazer. A questão é que a gente fica, às vezes, com medo de fazer. Mas tudo tem que dar o primeiro passo para ser realizado. E se você não der esse primeiro passo, você vai continuar sem recurso no seu projeto social. Ok? Quarto passo aqui, gente. Quarto passo. Realmente, o nosso quarto passo, que é o quarto segredo aí das grandes organizações, parece besteira, mas isso é sério, gente. Isso é muito sério. Aqui, que eu tô falando para vocês, esse quarto segredo aqui, é a questão de programar, tá, gente? Ter um programa de doação recorrente e de assinatura. O que é isso, Débora? Gente, são doadores mensais. São pessoas que doam mensalmente para o projeto social. Então, assim, mas eu não sei o que eu faço, eu não sei como fazer. Gente, se você olhar qualquer organização, tem lá. Seja doador mensal, seja padrinho, seja como se fala? Um parceiro. Ele fala qualquer coisa, mas é um doador mensal. Uma pessoa que vai estar dando recorrente. E se vocês pararem para pensar, 100% das grandes organizações têm doadores recorrentes. Tem doadores mensais. E tem. Por quê? Porque apesar de tudo que você faz, vou fazer um evento, vou atrás de editais, vou ter parceria com o governo. Gente, o montante do gasto é muito grande. Então, pelo menos 50% de todo o recurso arrecadado é de pessoas. São pessoas que vão estar doando mensalmente para o projeto social. E como eu gosto de falar aqui para as pessoas, gente, eu trabalhava dentro de uma ONG, eu trabalhei quase 8 anos dentro de um projeto como gerente administrativo. E nosso recurso era praticamente 90% de pessoas que doavam mensalmente. A gente fazia eventos? Fazia eventos. Então, assim, nossos bazares sempre foi muito procurado. O nosso bingo, que tinha um bingo por ano, sempre muito procurado. Porque bons prêmios e o bazar sempre em lugares legais. No Yacht Club, entendeu? Então, assim, todo mundo queria ir, todo mundo queria estar no nosso bazar porque os preços eram bons. Então, assim, as pessoas queriam ir. E aí vem a questão, a gente acabava tendo mais visibilidade porque as pessoas queriam participar, as pessoas divulgavam. Então, isso é bom. Então, você precisa realmente de ter no seu projeto doadores recorrentes.
É o quarto segredo das grandes organizações. E o quinto segredo, como eu disse, é o segredo mora aqui. E se você não sabe disso, você vai saber disso agora. Relacionamento. É isso aí, gente. Relacionamento é o quinto segredo das grandes organizações. Relacionamento é fundamental para a captação de recursos das ONGs. Essa questão de você construir e manter relacionamento sólido com os doadores faz toda a diferença. A pessoa doa para você, você esquece dela. Ah, eu já consigo dinheiro, tchau. Eu já consegui o produto, tchau. Eu já consegui o serviço, tchau. Na hora que você vai atrás dela, você faz tudo para conseguir. Aí você consegue, já consegui, vai embora. Você praticamente usou a pessoa. E essa questão, você teve o que você queria e você deixou ela de lado. Mas a questão é, gente, relacionamento é casamento. Doador, parceiro, patrocinador, a comunidade é casamento. Você tem que casar com essas pessoas. Parece brincadeira, mas não é. Você acha que o relacionamento, casamento, mundo real, ele só é duradouro por quê? Porque o casal, eles se dedicam um ao outro, eles conversam. Eu pensava, antigamente eu escutava muito, a pessoa teve um filho para segurar o marido. Agora não tem mais isso, gente. É aquela questão do projeto social, o cara vai lá, e aí, tudo bem, tudo bem, conseguiu o recurso, vamos segurar o doador. Gente, agora o cara doou uma vez, tchau e benção. Eu já te dei o meu filho lá, tá, tchau e mal. Isso é horrível? É horrível, gente. Mas agora, tá no mundo real, o cara tem um filho com a mulher e vai embora. E essa questão, se ele foi embora, por que ele foi embora? O filho não segura ninguém. Mas a gente está no mundo do projeto social, no mundo real, a gente faz o quê? Pô, eu vou conviver com essa pessoa, com essa mulher, com esse homem, não importa, com essa pessoa que eu amo, eu vou criar realmente ações para que o nosso amor cresça. E se ele não crescer, gente, que ele fique no mesmo nível. Entendeu? E essa é a questão com o doador. Essa é a questão com as empresas. Essa é a questão com o governo. Não é só conseguir, vou ficar 2 anos com ele, tchau. Não, gente. Muitas pessoas acabam captando recursos digitais. É um período curtinho, tchau, 2 anos, acabou. Aí vai, acabou. Mas assim, se você consegue uma empresa que não foi através de editais, cara, relacionamento para manter ela. E para ter relacionamento, gente, é realmente você falar sobre o projeto social. Você falar da importância do projeto social, você falar sobre essa doação, quanto ela é importante, você falar tudo sobre o projeto social e tá ali constantemente com essa pessoa. É aquela coisa, tá casada, tem filhos, vive ali na sua casa, trabalha, faz um monte de coisa. Minha vida, tá, gente? Tô contando para vocês aqui. Eu trabalho, eu tenho criança, e me estresso, mas pelo menos toda sexta-feira, eu e meu esposo aqui, a gente para, a gente conversa um pouquinho, a gente senta, a gente conversa um pouquinho, a gente tem que realçar o nosso amor, pelo menos sexta-feira de noite, entendeu? Não dá para fazer uma sexta-feira de noite. Às vezes, gente, a gente ainda pega um vale night, um vale tarde com o sogro, com a sogra, com a minha mãe, com a minha sogra aqui, para sair de dentro de casa, realmente, esquecer as nossas crianças e sair, realmente viver como um casal mesmo, comer fora, ver um filmezinho, a gente rola um vale night para a gente não deixar o nosso relacionamento esfriar por causa do nosso dia a dia. E é o que eu falo para vocês sobre o projeto social. Vocês deixam esfriar o relacionamento com o doador, com o patrocinador. E quando vocês fazem isso, eles fazem o quê? Eles vão procurar outro. Eu vou procurar outra ONG, porque quem tem o poder aqui praticamente é ele. Que ele que tem o recurso financeiro. Eu tenho o poder de estar oferecendo para ele a transformação do meu beneficiário. Mas ele tem um recurso financeiro para que eu possa fazer essa transformação com o recurso dele cada vez melhor. Entendeu? Então, é um casamento realmente, que os dois estão oferecendo coisas. Você tem um projeto social, tem um trabalho maravilhoso e que muda vidas. Ele tem um recurso financeiro, ou conhecimento, ou de serviço, tá? Que vai estar juntando com você para que essa junção, que é realmente os beneficiários ali, que eles tenham um espaço melhor, que eles tenham um aprendizado melhor, que eles entendeu? Que o que você faz, que é transformar a vida, seja mais acelerado, seja mais assertivo. Então, é a sua junção. A sua junção é que faz isso. Que teus beneficiários vão ganhar realmente os benefícios. Você tem um projeto social, você tem a ideia, quem ganha, gente, é o beneficiário. Mas essa junção é só você que vai fazer, como projeto social. Criar relacionamento com as pessoas. Então, como eu disse, o quinto segredo aqui das grandes ONGs é que elas realmente têm relacionamento com seus voluntários, funcionários, doadores, parceiros, relacionamento. Se você não tiver relacionamento com as pessoas, você não vai ter recurso. Quando eu falo relacionamento com as pessoas, é porque todo recurso envolve pessoas. Não é uma empresa,
um CNPJ por trás dele tem um CPF, então tem uma pessoa. Então, assim, você tem que ter relacionamento constante com as pessoas. Não é somente na hora que você precisa, é constante. E se você tiver isso, o relacionamento vai ser duradouro. E quando é duradouro, a gente tem benefícios, mais recurso. E aí você fala, caraca, Débora, isso tá demais, meu Deus. Então, gente, algumas pessoas vão falar, Débora, eu já fiz tudo isso que você me falou. Já fiz com certeza. Não fez. Sabe por quê? Porque quando você pensar em fazer alguma coisa, você tem que pensar, como eu disse, de peito aberto. E quando eu falo peito aberto, é realmente emocional, mas a gente tem que pensar que é de peito e mente aberta. A gente pensa muito com o coração. É assim que é criado uma ONG. Eu vejo problemas e eu vou criar um projeto social porque eu quero resolver aquele problema. Só que a gente vai com a emoção e a gente acaba fazendo o que a gente faz até hoje, tirar dinheiro do próprio bolso, acaba pedindo dinheiro para as pessoas e sendo aquela coisa chata, sabe? Ah, eu quero pedir dinheiro para a pessoa, então fica chato, fica se estressando com o projeto, tá doente. Então a gente cria realmente com a emoção, com o coração, mas a gente tem que abrir a nossa mente e ver o que você está fazendo hoje não está dando certo. Você está na captação tradicional, você está aplicando coisas que não servem para você, e quando eu falo não serve para você, é que tudo que eu estou falando aqui serve para qualquer organização, gente. Só que ela tem que adaptar com a sua realidade. Isso é que vocês não estão fazendo. E é isso que eu digo para vocês. Se vocês realmente querem aprender a captar, destravar essa captação de recursos da ONG de vocês, vocês têm que estar aí assistindo nossas lives todos os dias. E, claro, participar do nosso grande evento, que é o Workshop Destravando a Captação de Recursos da ONG, que vai realmente te ensinar o passo a passo para captar R$5.000 por mês ou mais. Por quê? Se você aprende todo o passo a passo, a técnica, gente, é só o começo. Como eu falo para vocês aqui, conseguir uma coisa com a técnica você consegue começar a aplicar e aplicar direitinho, o recurso faz... Porque é isso que as grandes organizações fazem, gente. Elas aprenderam e elas simplesmente foram adaptando a sua realidade e foram aumentando a bolinha de neve. E hoje elas são o que elas são. Perguntas, pessoal. Como eu gosto de perguntar perguntas. Porque é isso, gente. É entender que esses 5 segredos adaptados para a organização de vocês. Mas para que isso aconteça, vocês têm que entender o projeto de vocês. E como eu disse, se você não entender o método D7P, fica mais difícil ainda. Pergunta, gente? Que eu tô vendo que tem gente aí, ó. Tá vendo que tem a Mara, tá vendo que tem o Paulo, acho que é Gilmar, né? Gilmar. Nada? Então tá bom, gente. Depois não diz que eu não perguntei. Mais uma vez, pessoal, gratidão pela presença de todos vocês. Tchau, pessoal.